Som, alô, alô, som. Boa noite, gente. Baixa um pouco. Vamos serenar nos nossos corações para a gente poder dar início aos trabalhos de hoje. Aquietemos os nossos corações, serenando as nossas mentes. Vou fazer a leitura de um trechozinho aqui pequeno e depois desse próprio texto a gente vai fazer a nossa oração de abertura. E aí, aproveitando o gancho que a nossa irmã vai falar hoje sobre o poder da fé, eu trouxe um textozinho aqui de Gotas de Otimismo e Esperança, de Lucy Dias Ramos, onde ela diz assim: quando tudo parece desabar e não encontrarmos razões para explicar por que sofremos, se tivermos fé, conseguiremos o apoio necessário para vencer a crise e, com serenidade íntima, encontrar as soluções adequadas. Então, eu gostaria que nós fechássemos os nossos olhos agora e que a gente fosse ouvindo e se permitindo encontrar essa fé, essa paz, que ora se inicia no nosso interior, no nosso íntimo. Então, fechemos os nossos olhos. Busque um lugar tranquilo para orar. Medite simplesmente, esvaziando sua mente de todas as preocupações. Deixa só daqui da frente ligadinha, tio Maurício, senão eu não enxergo. Val. Continuo sem enxergar. Menos. Não. Só de cá. Pode ir apagando. Pode apagar aqui então. Bora. Vamos fechar os nossos olhos, que a luz que a gente busca está dentro de nós. Esqueçamos essa luz do salão. Vamos procurar uma posição mais confortável na cadeira. Vamos relaxar o corpo. Busque um lugar tranquilo para orar. Medite simplesmente, esvaziando sua mente de todas as preocupações. Sinta a vibração da natureza, o envolvendo e suavizando seu mundo íntimo. Respire pausadamente e aguarde. Aos poucos, a claridade da fé que alimenta seu espírito irá iluminar seus pensamentos. E você encontrará o caminho e a solução que busca, podendo retornar ao mundo real com mais coragem e confiança, prosseguindo seus labores e enfrentando suas lutas. A fé age em nossos espíritos como o alimento essencial ao equilíbrio mental, e nosso corpo recebe o influxo dessas energias que nos revitalizam e estimulam a viver em plenitude. O apoio que a fé em Deus nos propicia é o antídoto para as dores da alma. Assim, meus irmãos, possamos refletir sobre essa leitura e que possamos esperançar em nós melhores dias, melhores momentos, para que tenhamos forças e coragem para renovar
os nossos minutos, as nossas horas, nos nossos dias, que possamos lapidar cada minuto das nossas naturezas, das nossas esperanças e reafirmarmos o amor que nós estamos buscando em nós. Que assim seja. Bom, gente, hoje Isabela, nossa irmã, vai estar trazendo essa reflexão sobre o poder da fé. Eu acho que nos dias de hoje é o que mais nós precisamos. Compreender essa fé que há em nós, para que a gente tenha, na verdade, a esperança de nos modificarmos, de nos transformarmos através do amor. E quando nos reunimos aqui nessa plenária, nós temos a certeza de que estamos entre irmãos e que precisamos nos reabilitarmos uns aos outros, amparando-nos, sustentando um ao outro quando estamos em fé relativamente baixa. Então, esse é o momento da gente esperançar por dias melhores. E aí eu convido Belinha para falar sobre isso para nós. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Inicialmente, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, em especial a seu Edson, que me fez o convite para falar de um tema que foi tão importante para mim, estudar esse tema. Eu já ouvi isso aqui outras vezes. Quando a gente é convidado para dar uma palestra, muitas vezes quem está assistindo acha que é a pessoa que assiste que se beneficia. De fato acontece, mas quem estuda se beneficia demais, porque parece que esse tema foi escolhido a dedo, e eu tenho certeza que foi, para mim, pelo momento que estou vivendo. Então, agradeço, viu, seu Edson, de coração, essa oportunidade. E hoje nós vamos falar do poder da fé. E aí eu queria mostrar essa imagem para vocês. Muitos, quando prestarem atenção aqui nessa imagem, podem dizer: é uma escada. Não é? Só que, na verdade, o que vocês estão vendo aí é a fé. Então, a fé é a representação perfeita dessa escada. Por quê? Porque para a gente ter fé, a gente precisa caminhar, como o seu Carlinhos me disse nesse instante. A gente precisa dar o primeiro passo. E a gente precisa seguir subindo essa escada. Que seja devagar, um passinho de cada vez. E que se cansar, se sente, como algumas pessoas já fizeram em algum momento. E que se não conseguir subir com as pernas, use os braços para subir. Ou use o bumbum para subir. Mas suba devagar ou suba correndo. Tem gente que sobe correndo, tem gente que não. Então, essa imagem é a representação perfeita da fé. E essa é uma frase de Martin Luther King que diz: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada, apenas que dê o primeiro passo. Ou seja, a gente sobe, tem a certeza que tem alguma coisa lá na frente, só que às vezes a gente não sabe o que é. A gente sabe sim que a gente tem que subir. A velocidade é de cada um, o tempo é de cada um, o jeito é de cada um, mas uma coisa é certa, a gente precisa seguir subindo. Então, quando a gente fala de fé, a gente tem um significado de fé. Então, fé significa, ela vem a origem do grego pistia, que indica a noção de acreditar. E a gente vai discutir um pouquinho esse significado de fé como acreditar.
No latim fides remete à fidelidade. Então, uma outra forma que a gente tem de significado de fé é fidelidade. No contexto religioso, a fé é uma virtude daqueles que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos na religião. Então, isso é o que a gente vê no dicionário, o conceito de significado de fé. E aí, fé também significa confiança absoluta. E aí eu queria chamar a atenção dessa palavra confiança. Então, a confiança, ela representa perfeitamente o que é fé. Fé é confiar. E a gente vai entender um pouquinho mais na frente. E também, quando a gente estuda a questão religiosa, é a primeira virtude teologal. É uma das primeiras virtudes, como a gente pode ver nessa imagem. A gente tem fé, esperança e caridade. E a fé é a primeira delas. Então, a fé é a virtude teologal por meio da qual cremos em Deus e em tudo o que Ele disse e revelou. E aí, gente, assim, acaba que a gente, quando faz uma palestra, a gente carrega a nossa formação. No meu caso, como formação, eu sou médica veterinária. Então, eu coloquei aquela imagem ali do centro cirúrgico para poder falar um pouquinho da diferença entre acreditar e confiar. Para que a gente entenda que são coisas completamente diferentes. E isso tem tudo a ver com fé. Então, acreditar é crer, tem relação com a percepção que temos sobre algo. Tem a ver com a imagem idealizada. Eu acredito que vai dar certo. Ou seja, eu estou pensando no futuro de algo que vai dar certo. Eu acredito. Acredita na possibilidade, tem relação com a expectativa futura. Isso é acreditar. E confiar? O que é confiar? Então, confiar é depositar confiança em algo ou alguém. E existe a entrega. Isso é importante a gente perceber. E ela pressupõe uma ação. Então, por que eu coloquei essa imagem do centro cirúrgico? Porque eu acredito que aqui nessa sala, quase todo mundo ou já passou por um procedimento cirúrgico, por menor que seja, ou já acompanhou alguém que passou. E quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente não se preocupa com o médico que vai operar a gente? Né? A gente quer saber, a gente procura informação, a gente pergunta, e doutor fulano é bom mesmo? Será que ele vai saber fazer essa cirurgia direito? E aí, no momento, você pede essa indicação, você vai desenvolver o que se chama de confiança. Então, você entrega a sua saúde, a sua vida a essa equipe. Então, a gente tem que confiar mesmo e ter a certeza de que tudo vai dar certo. Essa é a diferença entre acreditar e confiar. E aí, uma coisa interessante é que é importante ter relação para estabelecer o processo de confiança. Ou seja, eu confio no que eu conheço. Concordam? Então, eu preciso conhecer para confiar. Então, essa palestra é interessante para a gente entender isso. Que não é uma coisa que vem do nada, a fé. Eu preciso ter uma relação com Deus para desenvolver essa fé. E que não é simplesmente uma relação de vir algo lá de cima e colocar em mim essa fé. Existe um caminhar que a gente vai discutir um pouquinho daqui para frente. E aí a gente começa com o capítulo que foi destinado para a noite de hoje, que é o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem uma passagem de Mateus, onde Jesus disse: a fé move montanhas. Isso está no capítulo 17, no versículo 20, e é o que a gente vai tratar hoje. E aí eu peço licença para que a gente possa ler esse trechinho, que é o trecho, vamos dizer assim, que é o coração desse capítulo, digamos assim, tá? E ele diz assim, ele está no item 1, o poder da fé.
Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se aproximou e, lançando-se de joelhos a seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Lembrem-se que nessa época foi a época que Jesus deu possibilidade dos seus discípulos curarem também. E aí esse homem, ele pediu aos discípulos que curasse o seu filho. Como vocês viram, estava em sofrimento. E aí, o que é que Jesus disse? Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. Ou seja, ele pediu ao pai que trouxesse esse menino até ele, o seu filho. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. E aí a gente que estuda a doutrina espírita, a gente já pressupõe que era um caso de fato de um processo obsessivo que essa criança estava passando. E aí os discípulos vieram até ter com Jesus, em particular, e lhe perguntaram. Ficaram confusos. Como é que Jesus conseguiu? Então, por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa de vossa incredulidade. E aí, aqui para mim é a parte mais importante. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. E aí, lógico, como professora que sou, a gente entende que o grão de mostarda é pequeno. Mas eu queria mostrar a vocês o tamanho do grão de mostarda mesmo, que é esse aí. Então, vocês imaginem o tamanho da fé da pessoa para conseguir, não é? Para conseguir mover essa montanha. E aí, gente, é interessante a gente ver que Jesus, ele falava para que as pessoas compreendessem, utilizando muitas metáforas. Então, que montanha realmente era essa que ele queria dizer? Quando ele diz que a fé, se fosse do tamanho de um grão de mostarda, ele quis dizer o quê? Que era uma fé minúscula. Olha o tamanho desse grãozinho de mostarda, é piquititico demais, né? E aí, gente, aqui eu listo, conforme esse capítulo, quais são as dificuldades, que montanhas são essas que ele diz que é possível mover? Pensando nessas metáforas que Jesus falava. Então, são dificuldades, resistências, má vontade, preconceitos, como a palavra de Jesus é atual, não é? Se a gente for pensar bem, como a gente lê o Evangelho e a gente percebe que o que ele disse lá atrás ainda é tão atual nos dias de hoje. Né? E aí a gente tem interesse material, egoísmo, fanatismo. Como a gente tem visto isso? Como a gente tem visto esses grandes problemas acontecerem ainda hoje no nosso meio? E paixões orgulhosas. Então, essas são as montanhas que a fé tem a capacidade de deslocar. Mas, como eu disse, não é usando o pó de pirlim-pim-pim. Quem é dessa idade do sítio do Pica-Pau Amarelo entende. Não é? Então, montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, para a gente conseguir mover essas montanhas, a gente precisa de um esforço. Não é do nada que vai acontecer. E aqui eu trago um pedacinho, né, desse Turma do Cabeça Oca, lógico, para deixar vocês um pouco mais leve, porque esse é um tema um pouco complexo. E ele diz assim: papai, eu preciso ir urgente à capela. Aí o pai diz: na capela? Sim, você falou outro dia que a fé move montanhas. Eu preciso que Deus transfira o rio Araguaia para Goiânia.
E aí ele disse: e por que você vai pedir isso, meu filho? Pelo amor de Deus. E aí ele disse: acabei de responder isso na prova. Então, vocês imaginem que situação, não é? E aí eu conto uma história minha, que quando eu era criança eu não gostava de escola. Não suportava escola. Eu fazia de tudo para não ir. Aí um dia minha avó me pegou, eu ajoelhada num crucifixo enorme que tinha na cama, em cima da cama dela, dizendo a Jesus que se ele fizesse alguma coisa para eu não ir para a escola, eu arriava os bracinhos dele. Ele estava na cruz. Mas, olha, a fé é tão poderosa, gente, que minha avó ouviu essa minha prece para Jesus e não me deixou ir. Então, você veja, né? Que situação. Então, é igual esse menino aí. E aí, a gente fala no item 2, no mesmo capítulo, da fé robusta. Então, vocês vão ver que existem várias classificações de fé. E uma delas é a fé robusta. Então, a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos. Assim nas pequenas coisas que nas grandes. Ou seja, a fé robusta dá a gente essa força que vocês estão vendo ali na imagem da moça. Ou seja, você vê a moça sem muito músculo, mas na verdade a moça é muito forte. E as mulheres são a representação perfeita disso, de força. Que muitas vezes elas olham para si e dizem: meu Deus, como eu consegui fazer isso? Como foi? Muitas vezes nem elas dão conta. Mas é o quê? Muitas vezes acontece pela fé robusta que essa mulher tem. E aí, falando da fé robusta, eu queria chamar a atenção de um livro que eu queria indicar, que foi o livro que também baseou essa palestra, que é O Poder da Fé. Esse é um livro que eu super indico, um livro fácil de ler, uma linguagem extremamente simples e muito agradável. E ele conta algumas histórias ao longo do capítulo, né? No caso aqui é o capítulo 12. E ele fala exatamente sobre a fé robusta. Então ele diz: o desenvolvimento da fé é fruto da maturidade pessoal. Ou seja, a gente vai desenvolvendo a fé à medida que a gente vai subindo a escada, como eu falei a vocês no comecinho. E é assim que a gente desenvolve. As conquistas da alma são frutos do labor individual, ou seja, ninguém consegue subir a escada pelo outro. Lógico que a gente encontra pelo caminho pessoas que nos ajudam a subir a escada. Mas se eu não colocar a minha perna para subir, ou o braço, ou o que for, eu não consigo. Então, é individualmente que cada um tem que fazer o seu trabalho, o seu papel, para poder desenvolver essa fé chamada de robusta. E a fé não é adquirida pela força da graça divina, como eu falei mais cedo. Então, não é assim. Não vem de lá a graça divina e digo: bom, meu filho, agora você vai ter fé. Não é assim que funciona. Pela filiação a uma religião ou rituais. Porque tem gente que pensa isso. Bom, se eu for para a religião tal, eu vou ter fé. Onde é que está escrito isso? Não funciona assim. A robustez da fé é adquirida no calor da luta ao longo dos tempos. Como eu disse, é um caminhar. Quando a fé se manifesta de forma robusta, ela dá à criatura perseverança e energia para não parar no meio do caminho. Ela dá essa força, esses músculos que vocês viram lá no slide anterior. E aí, eu gostaria de falar um trechinho dessa música de Raul Seixas, que eu acho que quase todo mundo aqui conhece, que é chamada Tente Outra Vez. É uma música linda, se a gente ouvir a letra dessa música. E aqui é só um trechinho deles, que diz: tente, não diga que a vitória está perdida. E a parte mais importante que eu acho: se é de batalhas que se vive a vida. Ou seja, a gente de fato tem que estar na luta. E se não der certo, faz o quê? Tente outra vez. E vai tentando até que dá certo. E ali eu coloco novamente a escada para vocês não esquecerem.
E aí, ainda falando desse mesmo livro, O Poder da Fé, ele diz ainda: aquele que alcançou o estágio da fé robusta persevera até o fim do objetivo preconizado. Ou seja, usa aquela música de Raul Seixas. Não deu certo? Tenta outra vez, faz outro caminho, vai por outro lugar e dá um jeitinho e consegue. E aí, gente, como eu sou da geração do começo do videogame, eu achei que era interessante colocar essa imagem aí. Alguém sabe o nome desse jogo? Pac-Man, tá vendo? Tem gente da minha época. Então, eu coloquei esse jogo por quê? Por essa frase que está ali no segundo parágrafo. Sempre teremos novas metas a alcançar. Estaremos defrontando com novos alvos nessa e nas outras existências. Ou seja, quem conhece aí o jogo de videogame, seja esse do começo dos tempos aos outros mais modernos, que eu já não consigo acompanhar, sabe que quando a gente dá conta de uma fase, acontece o quê? Vai ficando mais difícil, não é? Então, é exatamente isso que acontece com a gente. A gente vai tendo, como eu digo para os meus alunos, a gente vira Pokémon evoluído. Ou seja, a gente vai mudando de fase, automaticamente tudo vai ficando mais diferente do que era antes. Não necessariamente mais difícil. Por quê? Porque a gente vai aprendendo a caminhar. Como eu disse, a maturidade faz com que a gente lide com alguns problemas de uma forma muito mais suave, como a gente lidava no passado. Que nem outro dia eu estava conversando com a menina, ela estava me dizendo: antigamente quando eu era ensino fundamental 2 e eu passava pelo corredor do médio, eu me tremia só por passar no corredor do ensino médio. Eu via aquele povo me olhando, eu ficava morrendo de vergonha porque o povo estava me olhando. Aí hoje eu olho para trás e digo: meu Deus, que besteira é essa? Pelo amor de Deus. Mas para ela aquilo era muito sério. Porque ela estava ali passando por um outro nível, né? Entre aspas, digamos assim. Então, é mais ou menos isso. Então, aquele que está possuído da fé robusta entende a necessidade de passar pela porta estreita. Então, aqui, a gente já teve uma palestra que fala sobre a questão da porta larga e da porta estreita, onde a gente entende que essa fé nos permite passar pela porta estreita. E aí exige vigilância constante, perseverança na eliminação das imperfeições e retificação das atitudes. Ou seja, essa fé nos conduz à felicidade. E mais uma vez eu digo, quando a gente tem fé, a gente consegue superar dificuldades que pareciam tão grandes e ter a felicidade. Bom, ainda nesse mesmo capítulo, no item 3, ele diz assim: a fé envolve a confiança que se tem na realização de uma coisa e a certeza de atingir determinado fim. Volta a história da fé relacionada à confiança. E aqui eu coloco essa imagem desse menininho se jogando nos braços do pai. Esse menino acha que vai cair? Vocês acham? Não, né? Esse menino se joga na certeza de que o pai vai pegar. A expressão já diz, olha a alegria dele para pular. Então, é exatamente isso, é essa confiança que a gente está discutindo na noite de hoje. E a fé, ela dá uma espécie de lucidez, eu destaquei esse termo, que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios para atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha com certeza de que vai dar certo. E ela pode realizar grandes coisas. Ou seja, é como essa pessoa aí que está caminhando, ele está indo, ele sabe que ele vai chegar. Eu não sei se ele sabe quando ele vai chegar, mas que ele vai chegar, ele vai. E aí, a gente tem no item 4, a fé sincera e verdadeira é sempre calma. E essa é uma característica importante de quem tem fé. E, sobretudo, de quem tem essa fé chamada robusta.
faculta a paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. E aí eu destaco essa questão da inteligência e compreensão das coisas, que também não vem rápido. Essa inteligência e compreensão das coisas vem como? Estudando, lendo, assistindo uma palestra, ouvindo uma radionovela. Agora tem umas radionovelas, né, vovó? Maravilhosas, espíritas. Não sei se vocês já ouviram. É incrível. E a gente consegue aprender. Então, a calma na luta é sempre sinal de força e confiança. Então, esse experimentozinho do feijão aí, que eu acho que todo mundo aqui já fez, não é à toa que acontece. Se eu botar água demais, ele morre. Se eu botar água de menos, ele morre. Se eu não botar no solo, ele não consegue. Às vezes consegue no algodão e na água, né? Que a gente já fez assim. Mas é importante que tenha um tempo para esse feijãozinho germinar. Porque se não tiver esse tempo, ou se tiver coisa de mais ou coisa de menos, ele não germina. Não dá certo. E aí eu queria destacar uma questão muito importante nos dias de hoje, gente. Nós, a cada dia que passa, nós estamos nos deparando com pessoas em sofrimento. São muitas pessoas próximas de nós. E a gente precisa prestar atenção naquele que está ao nosso lado. Muitas vezes um colega de trabalho, muitas vezes um familiar, um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um primo. Alguém que está em sofrimento. Então, esse sofrimento muitas vezes é oriundo dessa fé chamada vacilante, que é o oposto da fé robusta. Então, da fé vacilante resulta uma incerteza, é exatamente o oposto do que eu estava dizendo. E a hesitação de que se aproveitem os adversários que se tem de combater. E aí eu destaquei essa frase que diz: esta fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. E aí eu coloco aqui esse infográfico para chamar a atenção de vocês, que nós, aqui no Brasil, somos o primeiro lugar em ansiedade no mundo. Você já pensou o que é isso? É muito sério. E a gente tem outros transtornos, como ansiedade, como estresse também, que a gente vê que cada dia que passa você está aumentando mais o número de pessoas em sofrimento. E nós que estamos aqui hoje precisamos ter essa percepção e olhar para o lado e pensar: meu Deus, essa pessoa está estranha, está diferente, não está do jeito que era, está mais quietinha ou está mais falante, tem algum negócio diferente aí. E perguntar e oferecer um café, sabe? E chamar para ir ali rapidinho tomar uma água. Sabe, isso pode salvar uma vida de verdade. E a gente precisa prestar atenção nisso. E aqui, ainda indo no Poder da Fé, no livro Poder da Fé, no capítulo 12, ele diz: muita gente ainda de fé titubeante para no meio do caminho, ou seja, vai subir na escada e engasga e não segue. E aí, como é que faz? É que nem aquela pessoa que vai atravessar a rua e quando chega no meio do caminho desiste. A pior coisa para quem dirige é isso aí, né? Prefere os atrativos da porta larga, ainda fazendo essa diferença entre a porta larga e a porta estreita. E aí no livro Pão Nosso, no capítulo 113, que se chama Tua Fé, ele diz: nos empreendimentos e necessidades de nossos caminhos, não podemos nos isolar em posições negativas. Gente, já está provado cientificamente o poder do pensamento, tanto positivo quanto negativo. Ou seja, como o pensamento positivo consegue nos mover para frente e como o pensamento negativo consegue nos mover para trás ou para baixo ou da pior forma possível. E isso aí a gente não pode realmente... É aquela velha frase: orar e vigiar o tempo todo para evitar isso.
E a fé vacilante, ela sente a sua própria fraqueza. Então, ela é exatamente o oposto da outra. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. E aí eu chamo a atenção desse termo violência relacionada à fé titubeante. Que a gente hoje também tem encontrado muita gente utilizando de violência para conseguir o que quer. E essa violência vem de onde? Então, muitas vezes, uma pessoa violenta é uma pessoa de fé titubeante. Sim. Muitas vezes, uma pessoa que age com violência é uma pessoa em sofrimento também. Se a gente for pensar. E aí, quando a gente estuda, volta ali atrás, a gente vê que, por exemplo, quando a gente vai estudar um pouquinho, a gente vê que essas pessoas que muitas vezes cometem crimes, fazem atrocidades aí à torto e adoidado, elas fazem porque quando você vai estudar o que foi essa pessoa na sua infância, a gente vê o que aconteceu com ela na infância e o que isso refletiu na idade adulta, não é? E isso é importante. E aqui, fazendo uma síntese, professor é fogo, né? O professor fala, depois bota a síntese, né? Então, aqui eu coloco a síntese para vocês verem a diferença entre as duas, a fé vacilante e a fé robusta. Então, a fé vacilante tem como características a dúvida, a incerteza, a desconfiança. Você vai aqui, acho que não está funcionando. E a fé robusta, a gente tem a perseverança, a confiança, lucidez, calma, paciência. Ou seja, a gente consegue perceber claramente. Aí eu digo a vocês, então, ou eu estou na fé vacilante ou eu estou na fé robusta? Às vezes não. Às vezes eu estou na fé robusta e eu escorrego e vou para a fé titubeante quando eu ainda não estou com consciência de fato da situação. Então, a gente precisa entender isso aqui para a gente poder realizar aquilo da melhor forma possível, para a gente se conhecer, para a gente saber até onde a gente pode ir. E aí, gente, outra coisa que diz também no capítulo do Evangelho, no item 4, diz assim, a violência denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Como eu disse a vocês, uma pessoa violenta é uma pessoa que sofre. Sofre mesmo. E aí eu coloco aqui essa imagem de Gandhi, que é o grande representante da não violência. E ele diz, a não violência é um artigo número 1 da minha fé. E também é o último artigo do meu credo. Então, é interessante a gente ter esse entendimento e a gente perceber que são pessoas que precisam de ajuda. E aí eu coloquei essa imagem que eu acho ela muito importante, sabe? A gente vê aí, muitas vezes, o ciclo se refletindo na mesma família. Então, uma família que vem de uma história de violência, muitas vezes a geração seguinte reproduz a violência. E que reproduz na outra. E vai seguindo. Até que acontece isso aqui que vocês estão vendo ali no slide. Alguém toma consciência disso e diz, espera aí, não é assim não. Eu não vou fazer com meus filhos aquilo que meus pais fizeram comigo. Exemplo. E isso acontece a partir de uma percepção da realidade, né? Então, aqui a gente observa o que aconteceu. A partir de um momento, nós tivemos 2 gerações onde aconteceu. Na terceira geração, ele disse, peraí, não é assim não. E mudou. E olha o que aconteceu com a geração que veio depois. Já foi uma outra realidade. E isso é uma coisa que acontece em muitas famílias. E eu não sei se vocês já perceberam, muitas vezes a gente reproduz comportamentos que a gente critica dos nossos pais, às vezes de forma inconsciente, não é? E aí a gente precisa ter essa percepção para que a gente possa fazer o rompimento desse ciclo.
No item 4 ainda diz: cumpre não confundir fé com presunção. Isso também é uma coisa importante, gente. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. É aquela imagem que a gente viu a criança se jogando para o pai. Tem que confiar. E se entregar e saber que se algo acontece na vida da gente, acontece porque tinha que acontecer. E se está acontecendo é porque estava ali já para acontecer mesmo. E aqui, por essa razão, é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. E aí eu queria fazer uma pausa para dizer isso. Porque quando a gente tem essa fé robusta, a gente consegue esse auxílio dos espíritos. Eles conseguem chegar perto de nós e pode, nessa forma, agir de forma positiva. Por isso que quando a gente tem essa fé, quando a gente quando a gente faz uma oração de verdade acreditando, de imediato você sente aquela força que vem, que muitas vezes você não sabe de onde vem. E na verdade vocês sabem de onde vem, né? Todo mundo que está aqui sabe. Então é essa confiança em Deus. A presunção é menos fé que orgulho. O orgulho é sempre castigado cedo ou tarde pela decepção e pelos malogros que eles são infligidos. E aí outro dia eu estava assistindo um programa online que nós temos, que é Momentos com Joana, que é domingo, 10 horas da manhã, que eu não sei se vocês já assistiram. Que é com o André, que normalmente é quem coordena esse programa. E André um dia estava falando da palavra orgulho, que a gente usa a palavra orgulho de maneira equivocada. A gente diz, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha mãe, eu tenho orgulho do meu pai, mas orgulho não é uma coisa legal da gente ter, sabe? Então é melhor a gente substituir o orgulho por eu me sinto feliz, eu fico encantada com o que eu vejo, enfim, mas orgulho é isso aí. Então, o orgulho mostra algo como se mostrasse que eu sou melhor do que o outro. E a gente entende que ninguém é melhor do que ninguém. Infelizmente, é uma palavra que é colocada no nosso dicionário e é utilizada de forma equivocada por todos nós. E aqui eu coloco o significado de orgulho, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor e com a própria honra. Então, é como se fosse assim, olha, eu sou melhor, viu? Meu filho é o melhor, é o mais bonito, né? Bom, o poder da fé se demonstra de modo direto ou indireto na ação magnética. Isso eu queria destacar, considerando que a gente tem essa influência espiritual. No momento que a gente tem fé, automaticamente existe aí uma ação magnética. E hoje aqui, por exemplo, no Pititinga, a gente já está com o segundo curso, acho que é o segundo, né, seu Edson? De magnetismo, eu não sei se é o segundo, é isso. Então, nós já estamos no segundo curso de magnetismo, estudando isso. E essa ação magnética, ela já é comprovada. A gente entende que ela acontece mesmo. Então, por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí, isso aqui é importante, gente. Daí decorre que aquele que é um grande poder fluídico normal junta fé. E o que é que acontece? Só pela força da sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura. Então, nós temos sim capacidade de curar. Todos nós temos. Mas a gente precisa desenvolver essa capacidade. Tal motivo porque Jesus disse aos apóstolos, se não o curastes foi porque não tinhais fé. E aqui eu destaco o capítulo 14 do livro A Gênese, que fala sobre essa ação magnética, falando essa relação da ação magnética com a fé. Então,
pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador. É um magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, um humano espiritual. A gente tem outros. Quem estuda o magnetismo, a gente entende que tem outras possibilidades. Mas essa possibilidade existe a partir da fé. E aqui eu destaco, gente, como a oração de mãe é poderosa. Por que será que a oração de mãe é tão poderosa? Não é, é sincera, é forte. Como diz Chico, a oração de uma mãe arrebenta as portas do céu. E arrebenta mesmo, viu? Porque a vontade dela, né, Nath, como você falou, a vontade dela, a sinceridade dela de curar esse menino é tão grande que ela tem capacidade sim de curar. Bom, no item 6, ele diz assim: a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem as diferentes religiões. E todas elas têm seus artigos de fé. E aqui uma outra classificação: a fé raciocinada e a fé cega. E aqui no item 6 ele diz: a fé cega, não examinando nada, aceita sem verificação o falso como verdadeiro. E se choca a cada passo com a evidência e a razão levada ao excesso produz fanatismo. Então, como a gente vê aí tantos casos de fanatismo religioso, por exemplo, que a pessoa vai dizendo ela que é fé. E é fé? É. Mas é uma fé como? Cega. Completamente cega. E aí eu digo, gente, eu amo demais Ariano Suassuna, então eu trouxe Ariano Suassuna também, que ele diz: o fanatismo e a inteligência nunca moraram na mesma casa. Cada um mora em uma casa diferente, né? E aí, gente, em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Essa fé cega não vai para lugar nenhum, não. Muitas vezes vai para o pior lugar possível. Muitas vezes a pessoa morre, se mata por conta dessa fé cega, né? Então, somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer no progresso das luzes, dando o que é verdadeiro na obscuridade, também a luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, ou seja, cada uma quer puxar a pessoa para si. E não é assim que funciona. A fé cega pode levar ao distanciamento das leis divinas. É muito triste isso. A pessoa, usando a fé, se distancia de Deus por essa fé cega. Então, daí a gente precisa ter uma fé diferente da fé cega, que se chama fé raciocinada. E aí, o que eu falei a vocês, a necessidade do autoconhecimento, da gente saber até onde pode ir. A gente saber, opa, eu preciso beber um copo d'água aqui para eu responder. Opa, eu preciso ir ali tomar um ar para dar a resposta à pessoa. Ou peraí, eu só vou responder amanhã o zap. Vem um negócio cabeludo no zap, eu não vou responder agora, porque se eu responder, não vai ser bom, né? E aí, cada um tem um caminho diferente e cada um tem o seu processo. Por isso é o caminhar, como a gente vem falando. Eu gostei muito dessa imagem da pessoa segurando as asas. E isso tem a ver com esse capítulo 4 do livro Pensamento e Vida, que diz que nós precisamos de duas asas. Uma asa que se chama amor e a outra asa que se chama sabedoria. Então, através do amor, valorizamos-nos para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. Daí é um imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. E essa imagem desse moço correndo aí eu acho incrível. E aí eu trago Paulo Freire como boa educadora, né? Eu não posso deixar de citar Paulo Freire, mesmo numa palestra espírita. E ele diz: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Por que Paulo Freire? O que é que Paulo Freire está fazendo aqui hoje de noite? É para dizer a vocês que a gente precisa estudar, minha gente. Se a gente não estudar, a gente não vai para lugar nenhum.
A gente precisa. E hoje a gente tem várias estratégias. Você tem uma palestra, você tem um livro, você tem um filme, você tem uma radionovela, você tem, sei lá, tanta opção, né, que a gente tem hoje para fazer. Então a gente precisa estudar. Mesmo quem é pequenininho tem que começar, né? Aqui ainda no livro Consolador, já estou terminando, porque o meu tempo já terminou quase. Então, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Então, a gente precisa guardar no coração essa certeza de Deus. E aí, quem já leu esse livro, ele é muito emocionante. Inclusive, agora tem a radionovela, né, que está passando, falando do livro há 2000 anos. Então, quando a gente vê esses cristãos primitivos, como eles lidavam com essa fé? Eles iam para uma situação como essa que vocês estão vendo aí, com esses leões que atacavam eles e matavam, e eles iam na certeza, confiando mesmo que ali eles estavam e que ali eles iam ser amparados. Esse livro é um livro que eu acho muito, muito impressionante da gente ler, sabe? Muito bom. E aí Tiago, no capítulo 2, versículo 7, diz: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, não adianta só ficar rezando não, gente, é pouco. A gente precisa fazer, agir. E aí no Vinha de Luz, ele diz: a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. Ou seja, se não se mexer, não vai dar certo. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. Então, confia sempre, tenha fé. E aí eu coloquei essa imagem. O que é isso mesmo? Uma cicatriz. Tem uma pessoa que teve um corte e aí tomou ponto e ficou assim, ó. Quem aqui já tomou ponto, ou já viu alguém que tomou, acompanhou, sabe como é que fica esse tecido dessa cicatriz mesmo? Fica como? Um relevo na pele. E a pele fica como mais? Mais forte ou mais fraca? Mais forte, justamente. Então, essa cicatriz deixa a gente mais forte. A gente sai de um corte fortalecido, igual vocês estão vendo aí. E aí eu queria finalizar, antes de uma musiquinha que eu queria colocar para vocês que eu gosto, com esse textinho de Meimei, que é lindo, chamado Confia Sempre, que ele diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, siga para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é sofrer privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e serve, aprende a adiantar-se, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração e te atormente o ideal, aguilhotando-te com aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã vai ser um outro dia. E aí, para finalizar, eu queria pedir a Gene para colocar uma música que eu gosto demais, que para mim foi uma música que me emocionou muito quando eu ouvi. É um vídeo de quando Gil fez 80 anos, na pandemia. É uma música conhecidíssima, todo mundo conhece,
Mas, assim, para mim ela é incrível, sabe? Coloca aí, Gene, por favor, para a gente poder finalizar. A decoração de Natal está linda, viu? Queria fazer esse registro. Tá lindíssimo, viu? Nossa casa. Não foi 80, não. Foi 78, não foi 80, não. Achei que era 80. Gil, meu querido, um beijo pelo seu aniversário. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Aperta na mulher. De pão. Aperta na maré, na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão, manda vir. Traz ferro, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Todo mundo vai. Gil! A fé tá na manhã, a fé tá no anoitecer. No calor do verão, A fé tá viva, a fé também tá pra morrer. triste na solidão. Que a fé não costuma falhar. Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Andar com fé, que a fé não costuma falhar. Está errado até, a fé vai onde quer que eu vá. De avião. Que não tem fé, pelo sim, pelo não. Uma falha. Café não costuma falhar. Obrigado, Gil. Café não costuma falhar. Feliz aniversário. Café não costuma falhar. Gil, te amo. Oi, gente, a gente já teve a participação final, né? Mestre, deixa eu ver. Saravá. Bom, gente, muito obrigada pela atenção, de coração, viu? Gil.
Olha só, Belinha, a certeza é de que eu vou ter fé que meus joelhinhos vão ficar corrigidos. Estou lutando para isso. Enquanto o Gene coloca ali os avisos, a gente vai fazer o sorteio logo do livro Abrindo Caminhos, do nosso irmão Alberto Lemos. Ele está ali. Muito bom, meu filho. Você está sendo a luz para muitas almas. Quando escreve. De 1 a 41, Belinha, só não diz o meu porque eu não vou poder ganhar, porque eu já tenho. 37. É quem? Pronto. 25. Ah, pronto, dona Marli. Olhe, a próxima palestra é sua. Quem sabe a gente não consegue uma palestrante, né? É assim que a gente vai, ó. Vamos ter fé, vamos ter fé. Bom, gente, amanhã nós temos mais uma doutrinária presencial, que será com Valéria Camilo, benefícios pagos com a ingratidão. Então, como bem disse Isabela e reforço, vamos estudar, vamos ouvir palestras, porque é amealhando esses conhecimentos que a gente se fortalece e fortalece a fé. Só tem esse, é? Ah, pois tá bom então. Agora eu vou dar um avisozinho antes, rapidinho. Seu Edson manda a gente falar que no dia... os nossos trabalhos serão até o dia 22. E aí, 23 já é quase véspera de Natal. A gente vai ficar de recesso e retornaremos aos trabalhos no dia 6 de janeiro. Agora, a sopa... 3? É 3. É 3 ou 6? Hã? Seu Edson está dizendo que é dia 6. Pronto, dia 6. Qualquer mudança a gente vai colocando no Insta, que precisa ser visto por nós todos. Então, vão buscando lá, né? Porque lá vai ser alimentado todos as nossas... Agora eu esqueci a palavra. Os nossos avisos. Bom, antes de chamar a Isabela para fazer a prece de encerramento, pode ficar aqui juntinho de mim. Eu peço aos médios que se posicionem nas laterais. Antes da prece, nós vamos escutar mais uma musiquinha com nossa irmã Carol Daltro. E eu sempre reforço que ouvir música... E aproveitemos a oportunidade desse recesso, não para esquecer das nossas atividades, mas vamos ouvir boas músicas, boas palestras no canal da SEGEP, porque a gente pode recapitular todas essas informações que nós precisamos todos os dias bater. Água mole em pedra dura. Tanto bate até que fura, aí a gente aprende. Carol, depois você passa o microfone para a prece, mas façamos essa prece com essa oração. Essa música. Vamos lá, gente. Se a gente puder fechar os olhos, né, para a gente refletir tanto nas palavras que Isabela trouxe aqui. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, que jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando.
Lembrar de quando você, pra onde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que tenhamos essa fé, né? Que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. Bela, a oração é contigo. Com essa música linda que Carol cantou, gente, a gente não pode esquecer que quem ama a gente não dorme, viu? Não dorme nunca. Então, por favor, quem puder, fechem os olhos, respirem fundo. Ainda nessa música linda que Carol cantou. Querido Mestre Jesus, gratidão, gratidão imensa por estarmos aqui hoje. Podermos ouvir um pouco, discutir um pouco a fé. Que tenhamos essa fé robusta, meu Deus. Que possamos caminhar ao seu lado. Que possamos passar por todas as dificuldades, sabendo que Deus está conosco, está no controle de tudo. Gratidão a essa casa espírita, gratidão ao mentor dessa casa, José Pititinga, e a todos os irmãos bondosos que fazem um trabalho de amor todos os dias aqui. Gratidão a toda a equipe que está aqui todos os dias, trabalhando para ajudar a tantas pessoas. Gratidão a todos nós.
Gratidão, Senhor, pela nossa saúde. Gratidão pela nossa família. Gratidão, gratidão por tudo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja.